Senhor Deus. Amen. Senior Margaret, can you put me Amém, live on Senior here on Margaret. 105.3 Poderia me pôr and ao vivo no ar em 105.9 FM? 105.13 e Jesus is Lord 105.9 Radio. FM. At this A time, Rádio about Jesus is Lord 7:15 neste a.m. East tempo, African time, por volta das on 7h15 da Tuesday, manhã, no horário May da África 6th, Oriental. the year Segunda-feira, 2025. 6 de maio Am I do ano live? de Are you scratching a bit? Are you going to 2025. put me live? My lords, please, you're live on air, please, my lords, please. Thank you very much. So, blessed Muito people, obrigado. Então, povo I abençoado, was supposed to have come live eu on air deveria ter yesterday, but vindo we had ao the vivo status no ar conference ontem à noite, mas nós on tivemos a conferência de the big status meeting coming up, a the respeito da glorious grande Thanksgiving of the reunião que Lord está that's vindo, a coming up gloriosa ações de graças do this Senhor coming que está Saturday vindo at the no headquarters próximo here. sábado So aqui as no you can imagine, a quartel-general. lot of Então, como details, vocês and this podem is going to be imaginar, super muitos mega detalhes, e isto será historic, super mega super glorious, histórica, super mega super historic, gloriosa, super histórica, glorious super Thanksgiving gloriosa, service. culto And de many ações de church leaders are graças, coming from all e over the muitos world, líderes Australia, estão vindo they're coming de todo o from, mundo, da the Austrália, USA and estão everywhere. vindo dos Estados Unidos e muitos And lugares. it's going to be very, very Vai ser muito, historic, this muito meeting that is histórica coming up, essa reunião que está vindo, because the Superior porque Council o of Conselho the National Superior Academy of Bishops da has Academia Nacional had dos this long Bispos meeting this night, teve essa longa reunião whole night nesta until noite, morning, a noite inteira até de and in manhã, this meeting e nesta reunião they were able to choose eles puderam some of the escolher best alguns to dos present before the melhores Lord e this time melhores para around. apresentar diante do Up to Senhor nesta vez, por volta de 157 totally on the dust totais cripples, and aleijados counting no at pó, 157 e contando total, 157 in the dust, on the totais dust no of the pó, earth, and no now pó da walking terra, normally, e doing agora normal life, andando normalmente, normal life, levando vidas normais, vida normal. running, playing football, looking after Correndo, cattle, going to jogando the shop, coming futebol, back, going to school. cuidando do gado, e indo para a It's escola e amazing, amazing voltando. what the Lord has done in this Impressionante, land. impressionante o que o And a Senhor large fez number nesta of blind, nação. a E o large number of grande deaf, número de large cegos, number grande of número de lame surdos, that de will walk with me mancos, here. It will be very que, historic que time. vão andar comigo. Será um tempo muito histórico. And HIV healed, up to HIV/AIDS about curada, 37, por volta de 35 of them will 35 walk with me here. deles vão andar comigo Some of aqui no them have quartel-general. recently left the country, Alguns deles some in saíram the do US, país, alguns estão nos and Estados also among the Unidos. cripples, E what we também found entre out os is that aleijados, o some que nós moved, descobrimos é que some alguns are se leaving. So mudaram, the bishops are alguns. discovering one moved to Então, Naivasha, os Nanyuki rather, bispos estão descobrindo um em I Naivasha e think both in Kuopio, they Nanyuki, found where he is, and now bringing him back and so e forth. agora estão Amazing, trazendo amazing. eles de volta. Impressionante, impressionante. Largest number Grandes of números, o cripples. maior número de Remember the Bible, when one aleijados. cripple, just one Vocês se cripple lembram que a was Bíblia, raised by um the Lord aleijado, Jesus. somente um, It foi became such a levantado pelo big Senhor Jesus e conversation, a tornou-se national uma story, a conversa national tão discourse grande, uma história that nacional, shifted and changed discurso things nacional que in Israel. mudou as coisas em Israel. 157, and by Friday probably more. 157. E provavelmente And haverá mais. because they're taking a big Porque pool eles of estão cripples escolhendo, eles and pegaram um choosing. grande número Kenya de is such a aleijados e estão country so blessed, escolhendo. O to Quênia é the um extent that país the Superior tão Council of Bishops abençoado até o is, ponto em que o according to Conselho privilege, Superior they dos are able Bispos, to choose eles têm cripples, o my lord, privilégio de to escolher choose, say, aleijados, let us meu take the Senhor. best of the best. Escolher, vamos pegar o And yet other melhor do countries are looking melhor. for simply one cripple E os to win the whole outros nation. países pegam apenas But um when much is aleijado para given, surely mover toda a much nação. is Então, expected. certamente, a So quem it's going to be a muito very é dado, historic mais é esperado. Thanksgiving service Então, that will será take um place at the culto de ações de headquarters graças muito before we histórico que leave vai acontecer no for Italy and quartel-general. Spain and Antes de Fiji and many partirmos nations, para a Netherlands Itália, and so forth. Espanha, DRC Fiji, Congo, Holanda, Cameroon, muitos everywhere. países, Looking Congo, back Camarões, everywhere, really, Ireland, Luxemburgo, todos, Brussels and everywhere. Bruxelas, todos os But this lugares. is serious. Mas isto é sério, Very serious. muito, I muito know that sério. Europe is not coming, Eu sei que a but Europa I não know, está I vindo, also mas know eu that sei, eu também Nathaniel sei Banza, Senior que Archbishop, and Miriam Banza, Nathaniel them, they are Banza allowed to e come. Mirelle Banza, They're então allowed to eles come because é this is permitido a absolutely eles vir, historic what is going to porque isto é happen here. What's absolutamente about to happen histórico o que vai is historic. acontecer The aqui. O que Superior vai acontecer é Council histórico. O Conselho of the Superior Academy of Bishops da Academia met Nacional the dos whole Bispos night
up to se morning, reuniram a noite inteira até de handpicking, say, manhã, "We want the best of the pegando best." um a um. Nós queremos pegar o After melhor do melhor. 157, Mais de after 157, 157, até total cripples, 157 and counting, because by totais Friday will be aleijados more. e contando, Handpicking porque até from a sexta-feira pool haverá of mais. cripples raised, Pegando do hundreds grande raised in this número land. de aleijados que foram They have levantados handpicked nesta nação. 150. It's Eles amazing that you can conseguiram handpick escolher 157. É incrível best, que eles conseguiram because pegar it will be somente o live on melhor, TV. porque será ao And vivo also na only the TV. best of the E blind, também only the best of somente the o blind. melhor You dos imagine, and cegos. huge numbers Imagina um enorme in this número land. What a nesta treasury nação. of the Que Lord this nation has tesouro do become. Senhor que For esta the Lord to nação se store his tornou treasures para o in Senhor this land of guardar os seus tesouros And nesta again, we nação do requested that Quênia. the senior archbishops in Europe don't come, E nós but pedimos para os Nathaniel Banza, arcebispos Archbishop of do- Netherlands, da Europa não vir, mas together with Natanael Mireille Banza, Archbishop in charge of arcebispa, Brussels, e they Mirelle cannot Banza, miss this. This is arcebispa going to de be super Bruxelas, historic. eles não podem perder For them, isso. they should Isso be here, será because histórico. Makwengo will be here, Maquengo estará Luis aqui, Lupo will be here, Luiz Lupo estará and many aqui, other archbishops will be here e from muitos Australia outros and so forth, and arcebispos da bishops Austrália e bispos. and clergy. E o clero, Walking with 157 andando com cripples 157 aleijados, from po- the main provavelmente house até lá towards haverá gazebo, mais. towards the guest wing, and Então, then out of the saindo, gate. indo para o That will gazebo, be an e então historic saindo moment in do the life of the portão. church. Então, será um momento histórico na Rewriting vida of da Bible igreja, history. Amazing. reescrevendo a And história then the da same Bíblia. with the multitude of Então, a the blind mesma coisa com a and the multitude and da multidão HIV dos and so cegos, forth. HIV, lame. AIDS, os mancos. Very, very serious time, blessed people. Tempo muito, muito And yet sério, the povo Lord, in the past abençoado. E, few days, entretanto, o Senhor, nos recently I últimos saw the dias, Lord recentemente, on eu May vi o 2nd, Senhor em and came to 2 you de May maio. 3rd. Ele veio And so e eu vim a incredibly vocês em glorified, 3 and de his glory maio. was Eu os beaming vi sharp totalmente as he came, glorificados e a glória dele and totalmente struck the earth. Then I iluminada saw the quando ele super veio, glorious church e a glória taken up dele into glory. diretamente atingiu a Very terra. powerful. Muito, So you can muito imagine there'll be a poderoso. message, you carry your notebooks, Então vocês podem and imaginar que pen, but haverá I uma will mensagem. constrict that message. I will Tragam really os reduce the seus message cadernos, 1 mas eu hour, vou 1 and a ter half que maximum, reduzir because the a day is very mensagem por busy, volta de very, 1 very hora, busy. porque o dia The será big muito testimony ocupado, on muito, each muito of ocupado. those Haverá um cripples grande that are being healed. testemunho de todos Each of os those aleijados blind, que deaf, foram mute, curados. Cada lame, um dos paralytic, cegos, surdos, HIV. mudos, mancos, paralíticos, The HIV, Lord has used them AIDS. to win many, O many Senhor souls in the land. vai usá-los So para each of ganhar those muitas, respective muitas bishops in almas the nesta respective nação. regions will be given Então, time os to give their respectivos reports bispos nas suas regiões from vão Nakuru ter to tempo Nairobi para to dar Machakos, relatórios Mombasa, de to Nakuru, Kisumu, Nairobi, Mombasa, Kakamega, to Machakos, Kisii, Kisumu, to everywhere. Kakamega, It will be Kisii, unbelievable. todos os lugares. Será inacreditável. So this is big, very big. Então, isso é Very, very grande, big. muito, muito, muito grande. And that's why it went until E morning. é por isso que nós fomos And we até were de not able manhã to come to you. But now e I'd não like to talk pudemos to vir you até about the vocês. Mas coming of the agora Messiah, eu that gostaria you de may start falar your com day with vocês a a greater understanding respeito da of vinda how do you Messias, ought para to que live vocês your life possam at this time. começar o seu dia com maior The entendimento de Bible in the como book of você deve Matthew, viver a chapter sua 24, vida neste tempo. A Bíblia, no livro de Mateus, verses capítulo 1 to 24, verse 3, the Lord versículos summons de the 1 a 3, disciples. o They were Senhor, summoning his attention to the magnificence eles estavam and chamando the a atenção do spectacular Senhor para a nature of the magnificência architecture e a of the natureza temple of the espetacular Lord da arquitetura in do templo Jerusalem. do Senhor em Jerusalém. And then to their shock and stun, Então, the para o Lord seu Jesus choque e himself espanto, o turned Senhor around Jesus, ele mesmo and deu told meia them from volta verse 4 e disse on para eles a that partir you do see all these versículo 4 em things, diante: no vocês stone will be left on the estão which will vendo be todas brought estas down. coisas? Pois não ficará pedra sobre And then we pedra, see mas this conversation tudo running from será verse 4 all destruído. the way to verse E nós 35. vemos esta conversa The Lord talking correndo about do his versículo 4 second em diante, coming, o Senhor falando agora a the events respeito that will da sua happen segunda vinda. right before the second coming. And you can Um see pouco they antes da segunda accurately vinda, e você pode choreographed ver and laid down in the quão timeline the correto abomination that causes ele desolation, colocou o tempo, and he a abominação gives the que causa signs for the desolação, second e ele dá os sinais da sua segunda vinda. Depois disso, nós vemos então, verse versículo 36. 36.
In verse 36, No he versículo says, in fact, the 36 title ele says, diz, the na verdade subtitle o there says, título diz, o "Day and subtítulo, hour unknown." o dia e a hora não são conhecidos. And you see in verse E você 36, vê he no says, versículo "But 36 about ele that diz, day or mas hour, quanto àquele no one dia knows, e hora ninguém not even sabe, the angels in nem heaven, os anjos nos céus, nor the Son, nem o Filho, but only mas the Father, God somente the o Father Pai, himself." o próprio Deus Pai. Then he goes on Então 37, ele he continua says, no "As 37, it ele diz, was in the assim days of como Noah, foi nos dias so de will it be Noé, at the coming assim of the Son também of será Man. na vinda do Filho do Homem. For in the days Pois before nos the dias flood, people were anteriores ao eating dilúvio, and drinking o povo and vivia marrying comendo, and giving in bebendo, marriage casando-se, and dando-se em planting casamento, and plantando sowing and e building up to the semeando e day Noah construindo entered the até o ark. dia em que Noé entrou na arca. And they knew nothing E eles nada about perceberam what was about to a happen respeito until do the que estava flood prestes a came and acontecer, took até them que away. veio o And he dilúvio said e that os is how levou a it will todos. be Então ele at diz, the coming assim of the também Son of Man. será na vinda This do is Filho do serious, Homem. serious E isto statement é the Lord sério, lays uma there. declaração muito séria que He o Senhor presents the colocou aqui. imminency of Ele the rapture of apresentou the a church. iminência do arrebatamento da The igreja. fact that the O coming fato of the de que Messiah a vinda do can be at Messias any pode time, ser a that the qualquer Christ momento, could que o return at Cristo any poderia moment, retornar a qualquer momento, any hour. a qualquer hora. And so this has become a Então, very powerful isto tornou-se instrument um instrumento to muito guide poderoso Christian para life on the guiar a earth. vida cristã na terra. And this E has isto become the greatest point tornou-se of the o pre-tribulation maior rapture ponto that do the Lord has sent us to arrebatamento announce pré-tribulação to the earth. que o Senhor nos enviou para Pre-tribulation. avisar para a terra, anunciar para a Because you terra, see, if you look at pré-tribulação. Matthew Porque se 24, você olhar Mateus verses 4 down 24, all the way to verse do 35, versículo 4 he's até giving o the signs. If you see the 35, fig tree, ele está if dando you os see sinais. Se begin você to bring ver out its leaves, as- then you know this a is very figueira, clear. e quando ela If you see the está abomination that trazendo causes as folhas desolation novas, spoken of by quando você Daniel the vê prophet. a So abominação he da lays out the signs desolação, for the second então coming. ele está estabelecendo os sinais da segunda vinda. And so Então, the imminency a iminência of the coming da of the vinda Messiah do to take the Messias church, para day and levar a hour not igreja, known, dia e hora não são is the best conhecidos, position that é a really melhor describes the posição que pre-tribulation realmente rapture. descreve The o fact that the church arrebatamento will not enter the pré-tribulação, tribulation. que de fato a igreja não entrará na grande tribulação. But the return of the Mas o Christ retorno could de happen Cristo at any poderia moment, acontecer a even now qualquer as we momento, até mesmo agora enquanto falamos. And today I just E want to hoje open up eu this queria review apenas abrir this isto morning para as we vocês begin your nesta day manhã, enquanto by vocês looking at some of começam the o seu scriptures dia, that olhando algumas really das affirm escrituras que this realmente imminency afirmam of Christ's return, esta that the fact iminência that do Christ will retorno de come Cristo, o fato de que at Cristo any virá moment, a unannounced, qualquer momento sem nenhum and that anúncio, coming for the e church que esta vinda para a igreja at any time, day pode and ser hour a not known, qualquer is what momento, should dia e instruct hora não how são you live your conhecidos. life Isto on deve the earth instruir now. como você deve Very viver a sua serious. vida na terra agora. Muito sério. And so Então, I want us to open this eu by quero going through abrir some of the isso scriptures. What does the passando Bible por say algumas das about this escrituras. coming of the O que é Messiah que a Bíblia at a diz a day respeito and an desta hour that vinda nobody do knows, Messias, que o dia that e a no hora one não são knows, conhecidos? day and hour Ninguém unknown, conhece. Dia e hora são desconhecidos. and that happens E que before the isto tribulation. acontece antes da tribulação. The model Então, whereby ela se adequa you are ao taken modelo de que and you você é don't levado participate embora in the e você tribulation. não participa da tribulação. 1 Corinthians chapter 1 1, turn with me there, Coríntios, those who are able. capítulo 1. 1 Corinthians Abram chapter 1, comigo, verse 7, it says the 1 following. Coríntios, capítulo 1, versículo We go 7. step by step, blessed Vamos people. passo a Finally, we're passo, here. povo abençoado, finalmente estamos aqui. The book of 1 Corinthians, O livro de 1 Coríntios, chapter 1, capítulo 1, chapter 1, verse 7, it says the capítulo 1, following. versículo 7, ele diz o seguinte. He says, Ele diz, therefore, portanto, you do not lack para any que não spiritual lhes gift, falte nenhum dom espiritual, as you eagerly enquanto vocês wait ansiosamente for our Lord aguardam Jesus Christ. pelo nosso Senhor to be Jesus revealed. Cristo para que ele seja revelado. Therefore, Portanto,
you do not lack para que any não lhes spiritual falte gift nenhum dom espiritual, as you eagerly enquanto vocês ansiosamente for our Lord aguardam Jesus Christ to be pelo revealed. nosso Senhor Jesus Cristo que ele seja revelado. Very serious right there. Muito sério aqui. This scripture states that Esta escritura estabelece Christ could que return Cristo at any poderia moment retornar a without qualquer warning momento any sem notice. advertência ou sem nenhuma nota. And this scripture is very E esta powerful escritura é muito because it's poderosa, talking about the porque ele está imminency, falando a day and hour respeito not da known, the eminência, imminency of dia his e hora return. não são conhecidos, a eminência do retorno dele. Então isso instrui And os the cristãos. instruction here is E a to wait instrução aqui é para and esperar look for the Lord's coming e at any moment. aguardar a Wait vinda and do look. Senhor a qualquer momento, esperar e procurar. Então ele diz, ansiosamente, a palavra-chave aqui é ansiosamente aguardar a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ansiosamente. E é por isso que você vê 1 Coríntios, mesmo livro, capítulo 16, 22, ele diz o seguinte. O livro de 1 Coríntios 16, versículo 22, ele diz o seguinte. Ele diz, se alguém não ama o Senhor, que esta pessoa seja amaldiçoada. Vem, Senhor. Maranata. Ele não diz quando aquele dia ou hora vai acontecer, mas ele diz que o Senhor está vindo. Maranata. E que este fato de que o dia e a hora não são conhecidos deve instruir de como você acorda nesta manhã, provavelmente se ajoelha, se arrepende diante do Senhor, porque você não sabe, pode ser hoje, pode acontecer quando você acaba de acordar, ou pode ser no tráfico, indo para a cidade, no seu carro, pode ser quando você está no seu escritório, tendo reuniões quando acontece, ou estando no mercado, vendendo suas mercadorias, na hora do almoço. Ele está dizendo que este dia não é conhecido. É isso que deve instruir de como você vive sua vida cristã. E a palavra-chave lá é para esperar por Ele, olhar para Ele, procurando Ele, ansiosamente aguardando por Ele. Aguardando ansiosamente pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, Filipenses capítulo 3, nós estamos simplesmente olhando as Escrituras, povo abençoado, que enfatizam e celebram esta tremenda doutrina de que o dia e a hora não são conhecidos. E, portanto, esta se torna a posição mais importante da igreja antes do arrebatamento, antes da tribulação. Peço perdão, porque o arrebatamento será antes da tribulação, porque não é para vocês. A tribulação é para Israel, o dia do Senhor, o dia da angústia de Israel, a angústia de Jacó, a restauração de Israel. É o momento da ira, quando a ira de Deus será derramada na terra. O poder da ira. Isso não é para vocês. Então, por que o Senhor deveria vir e punir vocês, cristãos? Mas para aqueles que não são nascidos de novo e estão sintonizados, esta se torna uma razão muito grande porque você deve receber Cristo e evitar entrar no juízo do Deus Todo-Poderoso. Agora, vocês estão agora ouvindo aquele que feriu o Haiti com o terremoto, feriu o Chile com o terremoto, feriu o México com o terremoto, feriu o grande terremoto do norte, que foi do México até a Califórnia, feriu o Chile, Nepal, feriu o Japão com o terremoto, feriu o Quênia com o terremoto. Quando eu disse para eles que o terremoto estava vendo, eu profetizei de Cápsula e muitas outras nações, os Estados Unidos com o terremoto. 4 horas de antecedência.
É aquele que aconteceu em shaking patients Virgínia, in the hospital. The Lord is sacudindo amazing. os pacientes In no the hospital. O prophecy, he said, Senhor é patients are being impressionante. shaken. Na profecia ele dizia, pacientes estavam sendo sacudidos. E, de fato, os pacientes estavam sendo sacudidos no hospital John Hopkins, o melhor hospital do mundo nos Estados Unidos. Mas ele está dizendo que todos esses juízos que vocês veem, que nós trouxemos para a terra, eles simplesmente estão abrindo uma pequena janela para que você possa vislumbrar o que está vindo. E devido à gravidade da ira que está vindo, você deve se preparar bem para ser removido deste lugar, ser levado embora daqui, resgatado e evacuado antes da ira acontecer. E é por isso que este ensino aqui, sobre o dia e a hora não são conhecidos, a iminência do retorno dele e o arrebatamento, é tão importante e deve instruir de como você deve acordar e levar e a viver a sua vida hoje, porque significa que poderia ser hoje, o dia e a hora não são conhecidos, então poderia ser hoje, ao meio-dia, ao pôr do sol, à noite, ou quando você está no tráfego voltando do trabalho, ou amanhã, ou há 10 anos, ou 2 anos, ou uma semana, ou 10 horas. Então, é por isso que ele está dizendo, isso é de propósito. O Senhor fez desta forma com o propósito de instruir de como você deve viver uma vida cristã santa, instruir as pessoas como viver uma vida santa, porque você está esperando que a qualquer momento pode acontecer e você não vai querer perder. E ele diz, Filipenses capítulo 3, versículo 20, novamente a palavra-chave aqui é ansiosamente aguardando por ele, aguardando pelo Senhor. Hebreus 9, 20. Hebreus 9, 28, ele diz isto em Hebreus 9, 28. O livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, ele diz o seguinte. Ele diz, versículo 28, assim também Cristo foi sacrificado uma vez por todos para tirar os pecados de muitos. E ele aparecerá uma segunda vez, não mais para tirar o pecado, mas para trazer salvação para aqueles que estão aguardando ansiosamente por ele. Isso é sério. E é por isso que ele está dizendo que o fato de que o dia e a hora não serem conhecidos deve instruir de como você deve viver sua vida na terra. Isso deve te conduzir a estar pronto o tempo todo, estar sempre esperando, em expectativa o tempo todo. Viver um estilo de vida separado, porque você não sabe, a qualquer momento ele pode vir para abraçar a pureza e a justiça e a conduta moral, uma conduta ética. Ser santos, evangelizar a Deus, viver no temor de Deus, porque a qualquer momento ele pode vir e você não quer que ele te encontre despreparado. Esta é a mensagem. Aguardar, esperar por ele. E esta iminência da vinda dele deve instruir como você deve acordar hoje e viver a sua vida. É por isso que ele diz neste Hebreus 9, 28, que assim também Cristo foi oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos, e ele voltará, ele aparecerá segunda vez aqui, não mais para levar o pecado, mas para trazer salvação para aqueles que estão aguardando por eles. Então, a instrução-chave aqui é esperar por ele, aguardar por ele. Entretanto, Filipenses, o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele diz o seguinte. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele diz. Filipenses, povo abençoado, quando chegarmos lá vamos ler. Ephesians here, then Philippians. Filipenses, Chapter 3, verse 20. It says the following. 3:20. Ele diz o seguinte, ele diz: mas a nossa cidadania está nos céus,
de onde ansiosamente aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele que pelo poder que o capacita a colocar, a trazer todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, os nossos corpos de humilhação para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então ele está falando do dia do arrebatamento, o dia quando você será glorificado, glorificação. E ele está dizendo que por causa disso, quando aquele dia chegar, nós temos que estar ansiosamente aguardando, nós aguardamos ansiosamente. Então a instrução-chave aqui é aguardar ansiosamente o Salvador, esperar por Ele ansiosamente, viver a sua vida nesta terra como se você estivesse esperando por Jesus. Seus olhos estão lá em cima. Você está indo trabalhar, mas os seus olhos estão lá em cima. Você está trabalhando na sua mesa, mas os seus olhos estão lá em cima, aguardando por Jesus. Ele diz, é isto que vai te salvar. É isto o que vai te permitir entrar, esperar por Jesus. Esperando pelo Messias, ansiosamente aguardando por Ele, aguardando o Salvador. E todas estas escrituras que eu estou lendo aqui nessa introdução, elas literalmente afirmam a iminência do retorno dele, porque não é dado nenhum sinal, nenhum ponto é dado. Ele simplesmente diz que ele está vindo, então espere por ele. Apocalipse, capítulo 3, 11, ele diz o seguinte, o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, ele diz isto. Ele diz, depois que ele falou do grande resgate, da grande escape, a grande fuga, no versículo 10, ele diz, visto que você guardou a minha palavra de perseverar com paciência, eu também te guardarei da hora da aprovação que está para vir, é um evento futuro, será um tempo de muita aprovação para vir sobre todo o mundo. Ninguém vai escapar, nenhum lugar estará seguro nem salvo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra, significando para te resgatar e te remover de cena antes desta ira vir. Então ele diz no versículo 11, eis que venho em breve, sem dar nenhum sinal. Ele deu isso para a igreja do primeiro século, a igreja do primeiro século, ele está dando o mesmo alerta hoje, eis que venho em breve. Então, a qualquer momento ele pode vir a iminência do seu retorno. Então ele diz, retenha o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Eu venho em breve, mas nenhum sinal é dado. A iminência do retorno de Cristo, dia e hora, não são conhecidos. Muito sério. É para instruir como você deve viver nesta terra. Em Filipenses capítulo 4, versículo 5, Filipenses capítulo 4, no versículo 5, ele diz o seguinte, Filipenses 4, 5. Filipenses 4, versículo 5. Ele diz isto. Que a sua amabilidade seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Esta é a iminência do retorno dele. A qualquer momento ele pode chegar, ele pode vir a qualquer tempo sem anunciar, sem sinal. Os sinais, esta é a vinda do Messias sem nenhum sinal. Então, esta iminência é aplicável no arrebatamento pré-tribulação, o arrebatamento onde você é levado embora antes da ira. Aleluia. Ele está dizendo que sem necessariamente dar nenhum sinal, ou qualquer evento, ele pode vir. Ele pode vir. Isto é sério. Muito, muito sério. E este é aquele que derrete, que vai derrotar o paradigma de Daniel há 70 semanas, quando ele vai lidar com Israel. Daniel 9, 27. Está restrito a Jacó,
a restauração de Jacó, completar o juízo e o juízo do mundo que rejeitou a Cristo, os rebeldes. A igreja não está lá. Por que ele deveria te julgar? E em 1 Tessalonicenses 4:10 ele diz o seguinte. 1 Tessalonicenses capítulo 4, capítulo 1, capítulo 1, versículo 10, ele diz o seguinte. Ele diz, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Cristo Jesus, que nos livra da ira que há de vir. É um evento futuro, mas a palavra-chave é aguardar. Então, esta iminência do retorno de Cristo, dia e hora não são conhecidos, é o que deve instruir como você deve acordar e viver o seu dia hoje naquele escritório, naquele supermercado, naquele táxi, naquele quiosque, naquela escola como mestre, como professor, naquele escritório, naquela fazenda. Não importa onde quer que você esteja, mas o fato de que o dia e a hora não são conhecidos deve ser uma instrução clara para vocês de sempre viver a sua vida, uma vida cristã santa, e estar em expectativa do retorno de Cristo a qualquer momento. Então, observar um estilo de vida separado, abraçar a pureza, mudar a sua conduta moral, a sua ética moral, ser santos, justo, evangelizar, temer a Deus, olhando para o céu, esperando por Ele. Ansiosamente aguardando por Ele. Aguardando por Ele ansiosamente. Isso é tudo que o Senhor está ressaltando aqui. Até mesmo Filipenses 3:20. Ansiosamente aguardando por eles. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, ele diz, e para aguardar o seu Filho do céu, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira que há de vir. Então a instrução é clara. Vindo do fato de que o dia e a hora não são conhecidos, a iminência do seu retorno, esperar por Cristo, que ele está vindo, Hebreus 9:28, para levar somente aqueles que têm estado aguardando por eles. Em outras palavras, prontidão, preparação, estar alerta, atento, vigiando, em guarda. Porque quando aquele dia acontecer, pá, acabou. Chorar, agora só choro e ranger de dentes, rolando no pó da terra. Enquanto que o resto que esperaram foram levados. Por quê? Porque eles fielmente esperaram por Ele. Eles esperaram por Ele. E nessa espera você vê, extrapolado aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. A espera. 1 Tessalonicenses capítulo 5, na verdade, do versículos 1 ao 6 é muito poderoso. Vamos começar do versículo 1. Ele diz, irmãos e irmãs, a respeito dos tempos, acerca dos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. E quando as pessoas disserem paz e segurança, olha isso agora, isso significa que vai acontecer antes da tribulação. As pessoas estarão vivendo normalmente, falando de paz, segurança. Caso contrário, se acontecesse durante a tribulação, como ele poderia falar de paz e segurança quando os juízos dos selos estão acontecendo, os cavaleiros, as trombetas, a terra está sendo destruída, o juízo das taças. Então, isso é tão poderoso porque o Senhor está expressando o seu amor pela igreja, que Ele quer te levar embora. Ele é o Deus soberano, Ele tem autoridade suprema. Ele quer te levar para fora daqui antes deste evento acontecer, antes da ira ser derramada. É por isso que ele diz aqui, quando disserem paz e segurança, então a destruição virá repentinamente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas ele diz, mas
vocês, irmãos e irmãs, vocês não estão nas trevas para que este dia os surpreenda como ladrão. Significando, para vocês, vocês devem estar esperando pelo Senhor. Se vocês esperarem pelo Senhor o tempo todo como instruído, o dia e hora não conhecidos, a iminência do seu retorno, então este dia não pode te surpreender, não pode te pegar de surpresa como ladrão à noite. Mas vocês, irmãos e irmãs, não estão nas trevas para que este dia os surpreenda como ladrão. Ele diz, vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. E filhos do dia. Nós não pertencemos à noite, nem das trevas. Portanto, não sejamos como os outros que estão dormindo, mas estejamos atentos, despertados e sóbrios. Essa é a qualidade da espera. Atento, vigiando, sóbrio, porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Olha isto agora. Ele diz, mas já que nós pertencemos ao dia, sejamos sóbrios, colocando a fé e o amor como a couraça e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, muito poderoso. O arrebatamento pré-tribulação bem aqui. Mas você vê no versículo 6, o Senhor diz, portanto, não vamos ser como os outros que estão dormindo, mas estejamos acordados e sóbrios. Ou seja, vamos esperar pelo Senhor, vamos focar na vinda dele. Estejam atentos, estejam alertas, estejam de guarda. Vamos estar o tempo todo focados na vinda dele, ansiosamente aguardando por ele, ansiosamente aguardando pelo Senhor. Muito sério, povo abençoado. E você vê que ele ainda está demonstrando. 1 Timóteo 6,14, Tito 2,13, onde ele o chama de o aparecimento glorioso do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o arrebatamento. Que o Evangelho, a graça de Deus apareceu para ensinar todos os homens e trazer salvação a todos os homens, para ensinar os homens a evitar o pecado e a iniquidade e abraçar a santidade e viver uma vida de retidão diante de Deus enquanto nós aguardamos, a palavra-chave é aguardar. Abram comigo em Tito capítulo 2, versículo 13. O livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, ele diz o seguinte: enquanto aguardamos a bendita esperança, aqui ele chama a bendita esperança, e de fato é a bendita esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele chama de bendita esperança. E de fato é a bendita esperança. Porque sem a nossa espera por Cristo, aqui ele enfatiza, enquanto aguardamos, então a iminência do seu retorno, o dia e hora ninguém sabe, instrui que você deve esperar por ele, que você deve estar alerta o tempo todo, de guarda o tempo todo. Isso deve te ensinar e te instruir como você deve acordar de manhã e viver este dia, esperando por Jesus, ansiosamente esperando por ele, estando de guarda, vigiando, alerta, atento, vigiando, mantendo os seus olhos lá em cima, em vigilância. Então você não será envergonhado. Muito sério, povo abençoado. Então ele diz no livro de Hebreus, capítulo 10. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 37 e 38, ele diz o seguinte. Hebreus 10, 37 e 38, ele diz.
For in just a Pois little while, em breve, he who is muito coming em will breve, come, aquele que vem and virá will not delay. e não tardará. Verse 38 it says, Versículo 38 ele diz: and Mas but my o righteous, meu my justo, righteous servant, my righteous one, mas o meu justo will live by faith, viverá pela fé. and I take no pleasure E se ele retroceder, in the one who shrinks back. minha alma não terá prazer nele. Ele está falando dos que retrocedem. Então ele está dizendo aqui que não importa quanto tempo demore, não importa quanto tempo ainda vai demorar, The Lord mas will come. o Senhor, sim, ele virá, ele virá. The rapture will O take place. arrebatamento vai acontecer. And you see it also E você vê isso também in Habakkuk em chapter 2, Abacuque, verse 3. capítulo 2, versículo 3. The book of Habakkuk, O livro de Abacuque, chapter 2, verse 3. capítulo 2, says the versículo following. 3, ele diz o seguinte: Habakkuk, Abacuque, chapter 2, verse 3. capítulo 2, versículo 3. He says, Ele diz: for the revelation Pois awaits a an appointed visão time, aguarda o tempo that designado, speaks of the ela end, fala do fim and will not e prove não false, falhará. though it tarries, Ainda que se though it demore, lingers. ainda Wait que for it. demore, The keyword is espere. wait again. A The palavra-chave novamente aqui é Wait for it. espere por ela, espere-a, It will certainly porque ela come certamente virá and will not e delay. não tardará, So, não blessed se atrasará. Então, povo The instruction abençoado, you've gotten a this instrução que vocês to be able to receberam live your nesta life on manhã how to para wake up and live on viver this a day sua vida, como that acordar please e viver este dia é, wait for por the Lord. favor, Wake up espere this morning pelo knowing Senhor. that this is yet Acorde esta another day manhã sabendo que when este é the um Lord has outro dia provided quando a o great Senhor proveu opportunity, another uma grande oportunidade, for you to even de você better até wait for mesmo Him, esperar melhor por to Ele, wake up and acordar prepare e yourself se that preparar, this could be the day. porque este poderia ser And he o says that dia. when you do E ele so, diz, quando você fizer isto, you will not be put to você shame não when será that day envergonhado unfolds. quando aquele dia And the Lord acontecer. is saying that E o Senhor many está serious dizendo things, que muitas coisas sérias, many serious calamities muitas and tragedies calamidades e tragédias muito sérias afflict mankind, this generation. afligem a humanidade, esta And yet geração. he says Entretanto, ele diz that these events are que events estes that eventos could be totally são avoidable. eventos que podem ser totalmente It is totally evitáveis, unnecessary. são But these totalmente events devastate desnecessários, mas estes eventos Because if devastam you a could only humanidade, listen to the porque se você instruction of the tão Lord, somente the ouvisse counsel of the a Lord, instrução do but Senhor, o wait conselho for do Him, Senhor, mas espere por then Ele, you'll not end up in the lake aguarde, of então fire você or não enter vai the fire acabar of no the lago de tribulation fogo ou and the entrar great no fogo da tribulation. tribulação e Be da so grande tired to tribulação, worship the Lord, ser morto para adorar o but Senhor, enter into the mas safety entrar of na heaven. That's segurança why do the céu. Lord sent É us por to you. isso que o Senhor nos enviou a That's why vocês. the Lord has É sent por us isso this que o Senhor generation. nos enviou para Let esta them know that please geração, wait para for que the eles Lord. He is saibam, about por to come. favor, espere pelo Senhor. Ele está There's prestes no a better retornar. generation Não há uma that geração should really melhor que deve populate realmente heaven than this popular o céu generation. do que esta Because when the geração, nearness of porque time has quando a come, we have come with proximidade do biblical tempo se stripes. aproxima, You nós can vemos see as our marcas mode of bíblicas. ministration. Nós Like podemos now ver we a are talking forma da about walking ministração, with como agora nós estamos 150 falando de andar com total 150 select. The keyword is select. totais, selecionados. A palavra-chave é Stringently selected. selecionados Only 157 restritamente, cripples. somente But what a number. 157 aleijados. That number on Mas its que own número? accord Só is a este Bible número record por si broken. só já é uma quebra do Let's go from recorde the main house bíblico. here. Então, gazebo, vamos andar da towards the casa guest wing, principal para o and then gazebo, out para through the a gate, ala towards the main oriental e You em can imagine direção live on ao TV what that will portão look e à like. rua. Então você pode So imaginar you are como such a este blessed dia será. generation, Então because you vocês see são our uma geração ministration, tão it points abençoada. you Você to vê a our nossa stripes in the Bible, ministração, ela aponta para as and it nossas makes you marcas understand na very Bíblia clearly with e deixa great muito clarity claro, that com surely muita clareza, de now que the time is certamente much more o tempo agora nearer está muito than mais when we first próximo believed. do que quando nós primeiro cremos. And the Lord is saying E o Senhor that está many dizendo calamities que muitas afflict calamidades this generation, humanity, afligem esta geração, a humanidade. Calamidades and devastate e them. que as And yet devastam. these are calamities that would Entretanto, have estas são completely calamidades que seriam These were completamente totally evitáveis. avoidable. Elas Completely seriam avoidable. completamente But because evitáveis. they don't listen. Mas porque eles não ouvem, And yet in Joshua, entretanto, em Josué,
chapter 23, in the book of Josué Joshua 23, 23, o livro it de says the Josué following, 23, Joshua 23. ele diz o We read together seguinte, once you get there. Josué 23, nós vamos ler In the junto book of quando Joshua chegarmos lá. 23, O livro de Josué 23, it says the following. ele diz o seguinte, Joshua Josué, chapter 23, capítulo 23, verse 14. versículo 14. God says the following. O Senhor diz o seguinte, He says, ele diz, Joshua 23, 14, it Josué 23, 14 diz, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, significando que todas as pessoas que estão vivendo na terra têm que morrer. Então, Josué, quando está prestes a morrer, ele dá este último conselho, esta última advertência e alerta para Israel. Ele diz, e agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, significando que todos na terra têm que morrer, a não ser que o arrebatamento venha e você é trasladado, você é exonerado da morte como um fiel, como alguém que esperou por ele, ansiosamente aguardou, esperou o Senhor no temor do Senhor, justiça, santidade. Ele diz aqui, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, e vocês sabem que lá no fundo dos seus corações e das suas almas, que nenhuma das coisas, das boas promessas do Senhor, o seu Deus, as promessas que ele fez e deixou, nenhuma delas deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, todas aconteceram. E nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Isso é sério, povo abençoado, extremamente sério. Então, ele diz, no versículo 15, até mesmo no versículo 15, ele diz, que o Senhor prometeu e cumpriu todas. Ele vai cumprir todas as promessas. Mas no 15, ele também diz, mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, seu Deus, que ele te prometeu, se cumpriu, se cumpriu e aconteceu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com o qual ele ameaçou vocês, até que o Senhor, seu Deus, tenha destruído vocês desta boa terra que ele lhes deu. Então, assim como ele prometeu o arrebatamento, te levando para a glória, ele diz, isto vai acontecer. E também as promessas da ira que está vindo sobre a terra também se cumprirá. Então, se você esperar por ele, você vai entrar na glória. Se você desobedecer a ele, você vai sofrer o destino dos desobedientes. E é por isso, em Lucas 12, do 25, ele está vindo para os que estão prontos. Você também esteja pronto, porque você não sabe o dia e a hora. Esteja pronto. Espere pelo Rei, espere pelo Messias. Então, para aqueles que querem receber o Senhor Jesus, se você acha que você ainda não o recebeu antes, você não o recebeu, você acha que você não está esperando por ele, então agora este é o momento para você esperar por ele, para ansiosamente aguardar por ele da forma correta, e não há uma forma melhor de aguardar por ele ansiosamente do que receber Cristo em primeiro lugar e ser nascido de novo, enquanto ele vem. Repita esta oração e diga, querido Senhor Jesus, eu me arrependo nesta manhã e eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me perdoar de todos os meus pecados e para que tu estabeleças a tua santa palavra no meu coração e encha-me com a unção do Espírito Santo, para que eu possa esperar por ti, Jesus, para que quando aquele dia vier eu não seja envergonhado, mas eu possa entrar no glorioso e eterno reino do Deus Todo-Poderoso. Senhor, usa-me para o avivamento,
para alcançar mais pessoas, para que eles também possam esperar por ti. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Muito obrigado mesmo. Que o Senhor os abençoe. Yom Tov. Um bom dia.